Olá! Hoje nós vamos analisar a redação de uma das minhas alunas UFSC. O tema abordava o perigo das drogas sintéticas na juventude brasileira. E o comando pedia: produza um conto sobre o perigo invisível que atrai os jovens da atualidade. Então, bora analisar essa escrita. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Então, nós temos como critério do gênero conto, e assim como vários outros gêneros, principalmente os narrativos, nós temos que ter título. Então, ela traz aqui já um título que o conto pede muito, esse mistério ou que instigue, faça com que o leitor deseje ler o teu texto. E aí, então, nós temos a tentativa de evitar o inevitável. Então, pensando aquele comando de conto, nós temos o seguinte: o barulho de gritos, xingamentos e portas batendo eram uma constante na vida de Malu, uma jovem estudante de 17 anos. Todos os dias após a escola, tinha que ouvir os pais brigando e falando alto um com o outro. Você, abre aspas, então muito bem aplicado aqui, sempre 2 pontos, abre aspas, para trazer falas, e o conto tem isso, pensando personagens, pensando a estratégia da característica desse gênero, então cabe perfeitamente colocar falas dentro dessa narrativa, desse estilo de narrativa que é o conto. Tá? Então nós temos: você não me ajuda em nada nessa casa, tudo eu. Você é insuportável. Por que fui me casar com você? Então falas bem problemáticas aqui, combinando, articulando bem com a questão de que era briga entre os pais, Então ela já traz essa voz aqui bem problematizada nesse cenário. E aí então seguimos. O estresse fazia parte do dia de Malu. Não conseguia aproveitar mais nenhum momento da vida pensando que quando chegasse em casa teria que suportar tudo aquilo. Só queria um escape. Então aqui ela traz esse só queria um escape para tentar produzir esse mistério, que também é uma característica do conto. Então nessa narrativa em terceira pessoa, observem que o narrador, enquanto que a autora, minha aluna, ela está em terceira pessoa, observando o cenário e conhecendo ali os personagens, apresentando na introdução, os personagens. Claro que aqui, nesse gênero, a gente não tem aquele padrão engessado de introdução, desenvolvimento 1 e 2 e conclusão. Não, tem maior flexibilidade porque o gênero permite isso. Mas para vocês terem um entendimento, entendendo que esses primeiros períodos aqui, esse primeiro momento da escrita, a gente também pode entender como introdução, e aí então ela faz toda a apresentação dos personagens que estão ali, os principais envolvidos, e a problemática já em evidência, que nesse caso é essa situação de brigas, e o quanto a Malu, a personagem principal, queria um escape. E aí então seguimos. Em uma noite agitada como sempre, a culpa da briga respingou, entre aspas, nesse sentido de não literalmente, então a aspas é muito bem aplicada corretamente, até mesmo na filha. Malu vai para o seu quarto e abre o celular. Nesse caso aqui, eu até comentei com a aluna, a gente não costuma abrir o celular mais, não é mais nesse sentido. Então ela pega o celular, e aí então mais no sentido de um ato que a gente costuma fazer, pega o celular, mexe no celular, então são outros termos mais adequados para essa lógica aqui. Seguindo, a primeira mensagem é de uma amiga oferecendo o novo cigarro eletrônico com essência sabor céu azul. Então a aluna traz aqui, já retomando aquilo que está no comando, que é sobre as drogas sintéticas e a juventude brasileira, Então, pensando o comando, ela já aborda a temática aqui bem no início
desse segundo parágrafo. E aí, quando ela lê, na verdade, né, essa mensagem lá da amiga, ela imediatamente, a Malu aqui enquanto personagem, lembrou dos dias de praia com os pais, tomando sorvete desse mesmo sabor no sol, enquanto o vento batia nos seus cabelos e eles ainda eram felizes. Então ela foi levada a uma memória muito boa, né, uma memória afetiva muito gostosa nesse sentido de sabores. Então toda essa conexão, né, muito bem aplicada aqui nessa narrativa. Malu rapidamente compra o cigarro da amiga, apenas pela sensação de tentar voltar ao passado. Mas, para sua surpresa, no outro dia, quando traga o cigarro pela primeira vez, seu corpo é levado para o dia da praia, quando ela tinha 10 anos e a vida era boa. Foram os melhores 5 horas do ano dela. E aí aqui a gente tem um ajuste que eu sugeri para a aluna, que 5 horas ficou muito longo, muito distante, né, do padrão que a gente tem na lógica dessas drogas, que normalmente elas são muito rápidas, o efeito é muito passageiro, né, então, pensando a problemática do perigo da droga, né, aqui caberia ser 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, algo muito mais rápido, né, passageiro bem específico, porque daí dá o desejo de querer mais, que é o que acontece quando a gente acaba se viciando em alguma droga, né? Então a tendência aqui, esses 5 horas ficam muito fora do ideal, na lógica, né, da problemática em si. E aí então, por exemplo, aqui ajustando para 5 segundos, nós temos os melhores 5 segundos do ano dela, até voltar para a realidade. E assim Malu esperava ansiosamente todos os dias a hora em que chegaria da escola para se trancar em seu quarto e voltar ao passado. Ou seja, aqui ela já está viciada, né? Todo dia ela já desejava chegar da escola e se trancar no quarto para fumar, né? Para usar a droga ali do cigarro eletrônico. Reviver suas melhores lembranças enquanto o presente era hostil com ela. Porém, perfeito, com o passar do tempo, Malu não se dá conta, mas se isola do mundo que vive. E aqui é só um ajuste também que eu faço para a aluna, e é muito importante cuidar, porque temos um porém e um mas na mesma linha, muito próximo, mesmo que fosse até em linhas diferentes, mas usar duas conjunções adversativas no mesmo parágrafo já não é interessante, quem dirá na mesma linha, né? Por quê? Porque eles trazem oposição, né? Mas, porém, fica conflitando. Então, usar esses conflitos muito próximos não é interessante. Aqui eu sugeri para ela ajustar para e, né? Não se dá conta e se isola do mundo. Então aqui o e era o mais aplicável, que é uma conjunção de adição, né? Então ela faz isso, ela não se dá conta e se isola. Tá? Bem articulado, sem esse contraste. E se isola do mundo e vivem em uma eterna sensação passadista. Os anos passam, seus amigos a deixam, olha o pulo temporal, o conto também tem isso, até porque se espera que tenha um efeito aí de problemática sendo apontada eminente para fechar a narrativa. Então ela vai avançando agora. Amigos deixam, seus pais morrem e ela percebe que se tornou uma adulta que passou tanto tempo evitando o presente e revivendo o passado que tudo virou um passado que nunca vai voltar, pois ela nem sequer o viveu. Profundo, né? Então, o que ela quis remeter aqui? Que ela ficou tão viciada, tão dependente daquela droga, que ela viveu no mundo e esqueceu do resto. Ela esqueceu de participar e aprender a lidar com aqueles conflitos, né? Então a Malu acabou se deixando levar, né, pela droga ali, e infelizmente não percebeu o mundo ao redor dela, não percebeu o agora, né? Ela se ateve só à boa lembrança do passado que a droga fazia ela lembrar, fazia ela viver, né, naqueles momentos ali de efeito, né? E acabou deixando para trás, né, toda a história do que ela precisava ter vivido enquanto a realidade, né, e não só um mundo fantasioso. Então a narrativa aqui, a construção da aluna fechou
de forma impecável a articulação, pensando a narrativa, pensando o que se pede para essa característica. Nesse caso, então, enquanto comando, ela conseguiu trazer o perigo, conseguiu problematizar a coisa, né, e ainda manter essa fantasia, manter o estilo conto, né, para dentro do texto, da produção textual dela. Então foi impecável. Além disso, né, a gente fecha o texto e pensando, bah não, talvez não, se tu não é gaúcho. Mas pensando, nossa, que interessante, olha que problemática, né? Ela viveu tanto no passado que não conseguiu viver o presente. E é isso que o gênero conto também pede, que haja um desfecho inesperado, que haja ali um plot twist, sabe? Então isso é muito pertinente, muito característica do conto. Ah, prof, mas a crônica também tem plot twist? Também tem. Diferente da crônica, é que lá na crônica a gente tende a ter tanto a moral da história quanto num contexto mais humorístico. E um detalhe muito importante que diferencia esse gênero da crônica, né? Então qual é a principal diferença entre o conto e a crônica? A crônica é em primeira pessoa. E sempre em primeira pessoa, sempre é sobre você contando aquela coisa, né? Aqui não, aqui no conto você pode ser um narrador onisciente, pode ser uma construção toda em terceira pessoa. Então aqui, né, essa é uma das principais características. E a linguagem comunicativa no conto, ela não precisa ser só no passado, como na crônica, né? A crônica a gente mantém sempre a construção do passado. Aqui não, aqui a gente pode variar o tempo, né? Tem uma cronologia, um processo ali de cenas acontecendo, né? E a gente pode até fazer o recorte de cenas de novela. Então, essa é uma das principais características também em relação a esses dois gêneros narrativos que são os gêneros principais, né? Tem o relato também, que é um gênero que a UFSC já pediu antes, só que o relato também é outra pegada, né? Lá você literalmente tem que relatar uma memória, tem que ir para aquele cenário de estou contando algo com muitos detalhes sobre um episódio da minha vida, né? E aí lá no relato você literalmente vai relatar sobre alguma coisa. Então, o relato ele inicia numa cronologia bem específica ali daquela coisa que aconteceu, daquele episódio que você viveu, ou ficcional, né? Não precisa literalmente ter vivido, realmente ter vivido. Você pode só trazer, né, o relato para trazer ali a temática abordada na prova, né? No comando ali da proposta. Tá? Mas então aqui, olhando para essa redação, a aluna, ela conseguiu uma nota de, deixa eu confirmar aqui, 9,5. No apontamento A, ali, em relação ao tema e ao gênero, 2,5. No apontamento B, teve alguns ajustes aqui de gramática, então 2,25. No apontamento C, em que a gente pensa em coesão e coerência, ela se manteve totalmente coesa, teve só esse ajuste aqui da questão do elemento coesivo mesmo, então ela teve um pequeno desconto aqui também. E na parte de informatividade e narratividade, ela se manteve também gabaritando em 2,5. Ou seja, um conto impecável. Se você gostou deste vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!